entrou cabisbaixo, você entrou arrasado, você entrou ferido, aleluia. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite e Ele vai entregar essa grande bênção e você pediu para Ele, amém? Seja a saúde da senhora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai junto comigo. Esse hino todo mundo conhece, né? Aleluia. O Senhor fala com você nessa noite, né? Olha. Quem olhar pra mim não sabe que passei para eu chegar aqui. Quantas vezes disse é o meu fim, não vejo saída. Ele verá assim, não sabe que eu dei nas madrugadas, Glória a Deus! mesmo não achando graça. Aleluia! Aleluia! Ficava disfarçada Aleluia! a minha dor. Vocês estão aqui essa noite? Aleluia! Era assim. Não sabe o que falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, sai de mim. Eu estava sozinho. Jesus me encontrou. Bateu em minha porta. E Ele entrou. Triste, carente, tão dependente. Este amor. O Senhor está falando com você. Olha você. Pássaro feito, sem ter ninho pra moça. Pescador sem rede, perdido em alto mar. Barco a derivar. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, Ele chamou cada um de vocês para uma graça. Você pode ver o que Jesus vai fazer com vocês. E aqueles que murmuraram contra você, a partir de hoje vocês vão começar a brilhar de um modo tão lindo. Eu profetizo a vitória na vida de vocês essa noite, pela nossa Senhora. Que todas as barreiras sejam quebradas nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos louvar junto comigo. Quem me verá assim não sabe o que falei, não tem mais jeito. Olha o Senhor mostrando. Já passou de cantar lá mais folha. Você nem imagina o que Ele vai fazer com você. Você não tem nem noção. A obra é grande. Eu estava sorrindo. Jesus me encontrou. Bateu em minha porta. Eu abri e Ele entrou. Triste, carente, tão dependente. Esse amor, aleluia. Glória, 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 glória! Aleluia! Sem ter ninho pra moça, pela rede, perdido em alto mar, barco a derivar. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Barco a derivar. Jesus me deu vida, fez tudo mudar. E todos nós essa noite, glória a Deus, amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus, aleluia.
Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu tenho certeza que aqueles que estão perseverando desde a quinta-feira, esses não vão sair da mesma forma como entraram hoje à noite. Porque o Senhor tem bênção para você nesta noite. Eu quero agradecer a meu Deus por ter chegado até aqui. Porque só com a ajuda dele mesmo é que eu estou e esse trabalho foi concretizado. Agradecer ao pastor da igreja também que nos ajudou. Agradecer aos novos convertidos com a cooperação de cada um. Porque eles se empenharam desde o início. Ali tudo que a gente estava pedindo eles estavam fazendo. Glória a Deus. Agradecer as pessoas que nos ajudaram financeiramente, porque teve muita gente aqui que nos ajudou financeiramente. Mas eu quero dizer também que o Senhor é Deus de amor, Ele é Deus de vitória, mas Ele é Deus de justiça, porque tem muitos que reclamaram do uniforme. Tem 3 mulheres que reclamaram do uniforme e um homem. E esse desde o início que Deus está falando comigo, que Ele vai tratar com eles. O que a irmã Nancy falou aqui é verdade. Porque as pessoas querem ficar bonita para o homem e não para Deus. Deus não está preocupado com vestido bonito. Deus não está preocupado que você venha aí toda maquiada, toda arrumada, eu não sei como que você quer vir. Você não está preocupado com os trabalhos do Senhor. Você só se preocupa em agradar o homem. E Deus não se agrada disso. Nós não estamos aqui para agradar fulano nem ciclano. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. A festa é do Senhor. A festa não é para o homem, é para o Senhor. É para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E do jeitinho que Deus pediu, que ele queria, o uniforme foi feito. Apesar das murmurações, alguns irmãos, foi muito sacrifício para fazer, mas fizeram. Mas o Senhor não aceitou. O Senhor não aceitou esse sacrifício. Foi sacrifício de tolo. Porque o Senhor, Ele se agrada daquilo que vem de dentro do coração, de dentro da alma. Você tem que sentir prazer em servir a Deus. Você não tem que fazer por obrigação. Você tem que fazer por prazer. Glória a Deus, aleluia. E eu só sei dizer para vocês que foi muita luta para chegar até aqui. Mas o Senhor nos deu vitória. E você também vai sair daqui com sua vitória. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo a fonte das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso dele sempre.
que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses não se ficarão. E quando pela 6ª vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a 1/3 parte da população. E quando o 7º anjo tocar a última trombeta, haverá grandes vozes no céu que dirão: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus se prostrarão com seu rosto e o adorarão em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha pedra, perder minha coroa. Preciso dar em santidade, sendo meu noivo, e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Minha coroa, preciso andar em santidade, pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Então eu perguntei para o Senhor: Senhor, que negócio é esse de me colocar para reger? Afinal de contas, o que eu sou? Eu sou uma cantora ou eu sou uma regente? E o Senhor falou para mim: diga para o meu povo que quando você está regendo, sou eu, teu Deus, na sua vida, porque eu vou conduzir este povo a partir de hoje. Porque reger, irmão, nada mais é do que conduzir. E o Senhor vai descer o prumo nessa igreja, e essa igreja não será mais a mesma, mas o nome do Senhor Jesus será glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Os irmãos do Jardim Caraí, tem 2 irmãos do Jardim Caraí, se coloquem de pé, está lá, glória a Deus. Então vamos dizer, igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, para nós orarmos a Deus, para nós já ouvimos a mensagem de Deus com toda a liberdade. Quem quer ouvir Deus falar com você nessa noite, diga glórias a Deus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te glorificamos, pedimos nesse momento que o Senhor tome mais uma vez o teu servo, evangelista Éden, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa-o, ó Deus, nessa noite como tu tens usado, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por este convite, por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Clebson Rondon. Já tinha ouvido falar do Senhor. Prazer conhecê-lo. Prazer conhecer essa igreja tão linda. Uma igreja peculiar, que tem algumas coisas que há muito tempo eu não via. A primeira delas, 2 coisas eu vou ressaltar. A primeira delas, essa cerquinha que divide o púlpito do resto da igreja. Eu me converti numa igreja assim. E muito antes do que você pense que isso é simplesmente um adorno, mas ela faz a separação do púlpito para a nave. Porque a Assembleia de Deus de antigamente, quando
alguém era separado para o diaconato ou para ser cooperador da igreja, é porque o pastor via algo de especial nessa pessoa. Quando um diácono ele ia falar na igreja, quando ele tinha uma oportunidade de cantar ou de falar, a igreja respeitava porque era o seu diácono que falava. Era o diácono, não era qualquer diácono, não era qualquer um, não era uma pessoa qualquer. Quando alguém era separado ao presbitério, eu digo separado porque o presbitério é para o uso local da igreja, para o uso do campo local, ele passava a ter o direito de se assentar aqui em cima. Então observe que para chegar aqui em cima tinha que ter, era um processo. E em muitos locais por aí, o púlpito só está em nível de diferença da igreja por questão de visão. O púlpito só está mais alto para que a igreja possa ver, mas não que haja uma diferença entre púlpito e nave, nave e púlpito. Qualquer um sobe no púlpito, qualquer um desce do púlpito. Tem muito lugar assim. Mas eu estou contente de estar aqui. Essa é a primeira observação. A outra observação é que há muito tempo eu não entro dentro de uma igreja onde homens e mulheres sentam separados. E eu falo isso com carinho no meu coração, porque muitas pessoas entendem isso como discriminação, e na verdade não é. Isso é zelo, isso é cuidado, isso é o costume da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é assim, né? Mas em nem todos os lugares ela está assim. E eu sou assembleano, irmão. Eu sou tranquilo, sou calmo, mas sou assembleano. Você vai ver o tamanho da espada daqui a pouco. Eu agradeço a Deus também por ter a oportunidade de ter visto uma coisa que também há muito tempo eu não via, que é uma igreja que gosta do seu pastor. Tem um versículo na Bíblia que pouca gente conhece esse versículo por falta de observação. Oséias 4:9 diz assim, olha: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Se você continuar lendo, você vai ver que é uma palavra dura. Diz assim, olha: castigá-lo-ei pelos seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas ofertas. Ou seja, conforme o povo trata o sacerdote, assim, não é o sacerdote quem trata o povo, mas é assim que Deus recompensa o povo. E quando eu observo esses detalhes, eu fico feliz, porque embora toda a exortação que já foi dita aqui, e nós respeitamos isso, eu vejo que com tudo isso, o pastor é amado. E aonde o pastor é amado, a possibilidade de você vencer e de você um dia dizer: eu congreguei numa boa igreja um dia na minha vida, é muito grande. Agora, vou te dar um conselho de amigo. Não espere esse momento passar. Aprenda o que você puder enquanto der tempo. Quando você perceber que há uma necessidade, corra para estar na brecha. Porque em locais onde existe essa dispensação, e não é ficção, não é só para agradar, é interessante porque Deus costuma fazer milagres terríveis. Vou te contar uma coisa com 2 minutinhos. A primeira igreja onde eu congreguei, meu pastor morava no fundo da igreja e ele passava necessidades. Quando eu me converti, a igreja, os irmãos nem carro tinham, para você ter uma noção de como era. Depois, com o tempo, foram chegando pessoas com carro e pessoas da igreja começaram a ficar abençoadas. Eu fui tesoureiro da igreja há 5 anos. E lá, naquele local, o pastor tinha direito a tirar 20% para viver daquele dinheiro. Ele tinha que comer, viver de 20% do que a igreja rendesse. Ele tinha que trabalhar pesado como pedreiro para poder sobreviver. Um dia ele me colocou como tesoureiro. E eu comecei a levar tudo muito ao pé da letra. Nunca precisei cobrar um irmão. Eu nem sei porque eu estou contando isso aqui, mas talvez sirva para você. E não foi uma vez e nem duas, pastor. Eu posso te afirmar que foi mais de 6 vezes, há mais de 10 anos atrás, onde eu fechei o caixa, e quando eu fechei o caixa deu exato. Perfeito. Entradas e saídas perfeitas. Porém,
eu tinha um reservatório onde eu guardava o dinheiro, uma caixa onde eu guardava o dinheiro. Digamos, por exemplo, que eu deveria ter 100 reais de sobra no meu caixa. Quando eu ia contar na caixa, eu tinha 500, 600 reais sobrando. Isso não aconteceu nenhuma vez nem duas. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu cheguei e bati na porta do pastor. Eu falei, pastor, é o seguinte, caixa está zerada, está tudo certo, está aqui entrada e saída, só que eu tenho 500 reais que eu não sei de quem é. Ele começou a chorar. Ele falou, irmão, isso é providência de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é providência de Deus. Irmãos, isso é Deus abençoando quando a igreja respeita seus obreiros, seu pastor. Então, o que eu quero te dizer antes de eu começar a pregar? Nós estamos na iminência de Deus abrir o céu para você, se você for obediente e se você devotar o seu coração a toda a obra e a obediência. Amém? Então abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 12. Quero agradecer ao irmão Gilberto Júnior, que confiou na minha pessoa. Falou com o pastor confiou também. Nenhum dos dois nunca me viu pregar. O Gilberto me vê lá na rádio, mas trabalhar no rádio é uma coisa, pregar é outra, não é verdade? Mas posso te advertir uma coisa, não vou pregar doutrina, porque a doutrina pertence ao pastor da igreja. Mas vou te falar o que Deus me falou. Se eu puder dar um tema para o que eu vou pregar essa noite, o tema é muito fácil. Quem aqui nunca disse a seguinte frase? Quando alguém lhe perguntou, e aí irmão, como é que vai? E aí você respondeu assim para ele. Quem nunca respondeu assim? Eu estou indo na medida do possível. Já respondeu isso algum dia na sua vida? Pois é. Sexta-feira, uma pessoa falou comigo e perguntou assim, e aí, você está indo na medida do possível? Eu falei, estou indo na medida do impossível, do possível e do impossível. E Deus falou comigo, é essa a mensagem. Na medida do impossível. É o que Deus quer falar contigo essa noite. Mas lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vocês escolheram o tema, orientados por Deus, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um princípio bíblico que diz que toda bênção divina sempre vem precedida de uma exigência de Deus. E esse texto não é diferente. Porque veja só, se você fizer o que diz o começo do verso, você vai poder gozar do que diz o fim do verso. O fim do verso diz que você vai poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa não se conformar com este mundo e transformar. Ele exige duas coisas, não conformar e transformar. Ele exige duas coisas, não conformismo, não aceitar tudo de bandeja, e ainda exige que você mude, que você se transforme, que você saia daquela situação. Ora, que isso tem a ver com viver nos limites de Deus, viver no limite do impossível. Você vai entender onde Deus quer te levar já já. Agora, antes de nós entrarmos no desfinhar das coisas, vamos para quem escreveu o texto. Ora, quem escreveu o texto foi Paulo, possivelmente. Paulo estava no momento de inspiração quando escreve esse texto. Mas, escute, Paulo está falando de transformação, irmão. E agora eu te faço uma pergunta. Será que Paulo entendia de transformação? Ora, claro que Paulo entendia de transformação. Paulo um dia teve que passar pelo processo da transformação. Paulo era um homem que vivia um mundo fechado. Ele enxergava o mundo só de um jeito. Para ele, todo mundo que fosse avesso às leis do judaísmo era inimigo. Paulo foi um jovem abastado, viveu muito bem. Paulo foi criado ao sopé da montanha de Tarso. Paulo, criado ali, o seu pai, um grande criador de cabras, e Paulo aprendeu a curtir o couro das cabras e a fazer tendas. Paulo era um alfaiate, um costureiro de tendas de mão cheia. Paulo não padecia necessidade de nada, até porque a profissão de Paulo era uma profissão muito requisitada. Os beduínos do deserto precisavam das tendas. Israel todo usava as tendas, porque nem todos tinham ali as suas moradias, e até mesmo dentro das atividades agrícolas precisavam das tendas para poder viver aí no campo. Os pastores, quando iam pastorear, e às vezes tinham que acampar aí
pelo campo afora, tinham que ter as suas tendas. Então Paulo tinha um serviço muito útil. Aonde Paulo fosse, ele conseguia o seu trabalho, o seu sustento. Paulo estudou junto com um dos maiores advogados da época. E, diga-se de passagem, Paulo, ele quase foi fariseu. Ele quase se formou na escola do farisaísmo. Paulo, muitos alegam que ele era solteiro, porém há indícios na Bíblia de que ele era casado e que até um certo ponto ele teve sua esposa perto de si e depois ela não aparece mais, mas a Bíblia não se preocupou em retratar isso e nós não vamos inventar história nenhuma, não sabemos o que aconteceu. Só sabemos que Paulo era um homem que conhecia o que era viver debaixo do judaísmo. Paulo, ele entendia muito bem de toda a lei judaica, muito bem. Paulo sabia falar alguns idiomas. Ele sabia falar o siríaco, sabia falar o hebraico, sabia falar o latim romano. Paulo era hebreu e ao mesmo tempo era nascido dentro das cercanias dali, debaixo da tutela de Judá, mas ao mesmo tempo tinha a sua certidão de nascimento debaixo da jurisdição romana. Paulo era um homem que tinha alguns atributos interessantes, mas tudo isso que eu falei estava na nomenclatura de um homem chamado Saulo. E Saulo não servia para a obra, como Saulo não, porque Saulo perseguia a quem era cristão. Saulo esteve no dia do apedrejamento de Estevão, o grande Estevão, o mesmo que viu o céu aberto. Veja bem, um homem que vê o outro que vê o céu aberto, e por ironia do destino, as roupas de Estevão são jogadas nos pés de Saulo, e Saulo contempla Estevão ser morto, apedrejado. Saulo chega ao ponto de um dia, percebendo que o cristianismo havia crescido, ir até o sumo sacerdote e pedir carta de autorização para perseguir cristãos e matar em nome da fé judaica. E ele consegue as cartas e vai. Você conhece muito bem a história, tão bem quanto eu talvez, e você sabe que Paulo caiu do cavalo quando se encontrou com Jesus. É um jargão interessante, porque todo homem que está fora da vontade de Deus, quando se encontra com Jesus, cai do cavalo. É um jargão interessante, porque a presença de Jesus, ela desvenda, ela descortina aquilo que a sua visão não conseguia enxergar. Sabe por que tem muita gente, irmão, que às vezes vive uma fé fria, uma fé sem esperança, uma fé problemática? É porque ele não consegue enxergar o que Deus vai fazer na vida dele. É por isso que tem muito crente que gosta de promessa. E tem muita gente que se frustra com a promessa, porque às vezes a promessa demora para acontecer. A irmã apontou e disse assim que os novos convertidos estão sendo separados para serem obreiros. Eu creio. Mas ser separado não quer dizer que vai começar a ser usado como obreiro a partir de amanhã. Davi foi separado depois de 20 anos, ele foi tomar posse do trono. Isso significa que Deus te incumbiu, a todos os novos convertidos, Deus incumbiu vocês hoje de uma responsabilidade muito séria. Ler a Bíblia, orar, jejuar, não se afastar do templo, não se afastar da vontade de Deus e se preparar para ser o que Deus quer que você seja. Irmão Eden, se eu falhar, se você falhar, você está frustrando um plano de Deus. E a minha Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se você falhar, o Espírito Santo vai te incomodar. Quando eu vim atravessando a rua, o irmão foi nos buscar lá no posto, mas sempre que eu não sei chegar aqui, também não sei ir embora, vão ter que me levar embora depois. A hora que eu vim atravessando a rua ali com a minha esposa e mais o irmão, iam passando duas jovens do bairro, e vocês estavam cantando o hino da harpa, e a moça lá fora cantou o hino da harpa. Que leitura você faz disso? Ela foi daqui um dia ou de alguma outra igreja nossa, ela conhece o hino da harpa, e diga-se de passagem, não é um hino assim cantado em todos os cultos, mas ela conhece o hino da harpa. Talvez ela conheça de tanto ouvir, mas não foi o diabo quem cutucou ela lá fora. Não, foi Deus quem chamou ela lá fora. Era Deus quem estava dizendo para ela aquele gostinho de saudade, sabe? Então, o que acontece se você se afastar? Se você se afastar, Deus vai bater na tua porta amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Irmão, então quer dizer que o crente não pode falhar? Olha, o crente pode ter os seus fracassos, mas ele não deve ter os seus fracassos. Ele deve lutar para permanecer no ninhame. Esse negócio de crente que está em alta e outro dia está em baixa, esse negócio não existe, irmão. O crente ele tem que ser a semelhança de Cristo, não é?
não é a semelhança de Cristo, e Cristo não é a semelhança de Deus, e a minha Bíblia e a sua não diz que Deus não muda, que Deus é o mesmo, que Deus é constante. Pois é, o Deus tem que ser constante. Por isso que a Bíblia fala que o sim é sim e o não é não, irmão. Esse negócio de talvez, não sei se vai dar, irmão, é 8, chega a 9. Não existe isso. Crente tem que ter brilho. Tem brilho. Crente fala, cumpre. Compra, paga. Marca, confirma. É verdade, Deus. Aí ele tem hombridade, tem seriedade. Aí quando ele pega o microfone para falar, as pessoas param para ouvir. Sabe por quê? Porque ele não conversa borracha. Não fica de conversinha, não fica contando coisas que ele não sabe. Esse negócio de ficar sentado num grupinho aqui, a Bíblia fala, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Irmão, grupinho não serve para a igreja. A igreja não é feita de grupinho. Não é feita de grupinho. O céu é composto de um grupão. Deus é tão bom, Ele é tão bom, Ele gosta tanto desse grupão que Ele botou 12 portas em Jerusalém para todo mundo entrar dentro dela. Ele não tem ninguém de fora. Se Ele quisesse que alguém ficasse de fora, botava uma só, não desse tempo de entrar e fechava. Mas Ele não quer você de fora, Ele quer você lá dentro. Eu vim aqui essa noite para dizer que você está vivendo no limite da impossibilidade, porque Deus está te sustentando. Você está vivendo na medida da impossibilidade, porque Deus está te sustentando. Deus está te mantendo, a coisa não está boa, Deus está te segurando. Mas eu quero te dizer uma coisa, é de impossibilidade em impossibilidade, e você vai chegando lá. Então quer dizer que amanhã não vai melhorar? Não, amanhã não vai melhorar, mas a vitória é sua em nome de Jesus, porque é de impossibilidade em impossibilidade. Eu estava assistindo o culto na janela, de repente ele cai da janela, alguém chega lá, faz um exame nele e ele está morto. Paulo desce, olha, havia possibilidade? Nenhuma. Mas Paulo ora e Eutico volta. Claro, Eutico estava no lugar errado. Ficou na janela, cai mesmo. Né? De certo estava mais fresquinho lá fora. Aqui tá bom. O povo é bem ensinado, fica para dentro do templo, mas tem lugar aí que quando chega na mensagem o povo vaza para fora. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, meu Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Ei, papai, vai falando, Deus, aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é teu nome. Deus falou comigo assim, no meio das impossibilidades, eu restauro. Irmão Éder, não entendi, vou explicar. No meio de todas as suas lutas, que fez com que você se tornasse áspero, que fez com que você às vezes mudasse o seu comportamento, que fez com que você tivesse uma vida diferente, sabe, você não está sendo aquilo que você foi chamado para ser. Eu estou falando de um crente fora de propósito. Eu estou falando de um vaso que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus falou assim um dia para Ananias, olha, ele é um vaso escolhido para mim. Ananias foi conversar comigo, mas Senhor, Saulo não dá. Ananias, não se mete naquilo que eu faço, ele é escolhido para mim. Aleluia! Deixa que com Saulo ou com Paulo, eu vou mudar a vida dele, eu vou trabalhar na vida dele. Possivelmente, sou eu que estou conjecturando, possivelmente Ananias falou assim, mudar a vida de um homem desse? Mas Deus muda, irmão. Deus muda. Eu não posso crer numa igreja que acredita que uma pessoa nunca vai mudar. A igreja é a maior oficina de transformações que existe. E vou te dizer mais uma coisa, não somos nós quem operamos a transformação. Não é você dizendo e batendo na irmã, irmã, deixa o cabelo crescer. Não é isso que vai acontecer. Ela vai ficar com raiva, talvez até deixe o cabelo crescer, mas não vai ter unção nenhuma nesse negócio. Não é você dizendo, olha, não pode isso, não pode aquilo, não é. Não somos nós quem operamos a transformação quem opera é o carpinteiro da Galileia. Conhece plaina? Sabe o que é plaina? Sabe o que é plaina? Plaina é aquele negócio que, feito para arrancar
Aresta, palavra bonita aí, ó, aresta. Aresta é ferpa, irmão. Ferpa. Aquele trem que entra no dedo e machuca, sabe? Pois é. Madeira tem que ser assim, ó, lisinha. Bonita, pode passar a mão à vontade. Né? Dá para ser usado em qualquer obra. Com as arestas não dá. E Jesus é bom carpinteiro, aprendeu com José. E ele tem uma plaina. E a plaina dele é afiada. Santo, santo é teu nome, Jesus. De vez em quando ele dá uma plainada. Oh, Jesus, aleluia. Jesus só aplaina? Não. Ele lixa também. Depois que não tem ferpa nenhuma, ele vem com uma lixinha grossa. Eita glória. Você está querendo dizer, irmão Ellen? Estou querendo dizer que a vida cristã é feita de um processo. Ela não é feita de luxúria e fantasia. Eu poderia pegar o microfone aqui, irmão, e discorrer quem sou eu. Para quê? Você não precisa de mim, você precisa de Jesus. Eu não vou fazer nada, eu sou carente de Jesus, eu preciso dele. É verdade, ele vai falando, Jesus, aleluia. Eu vim de longe. Sabe o que eu falei para Jesus? Eu, se o Senhor mudar uma vida hoje, eu volto para casa feliz. Uma vida. Quando Deus chama, irmão, alguém, Ele chama para que essa pessoa seja útil na igreja, na obra. É por isso que a Bíblia fala que Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de pessoas que atrapalham. Deus não gosta de situações que venham a ser empecilho. Não. A coisa mais linda, você quer ver o céu abrir? Quer ver o céu abrir? Entrega a sua vida para Deus. Quer ver o céu abrir? Busca unção, mas não unção para todo mundo fazer assim. Oh, como cantou bonito. Nossa, quanta sapiência quando pregou o vernáculo da palavra. Quando pregou bonito. Para quê, irmão? Se isso não for bom para os outros. Se isso não for bom para os outros, não serve para você, não serve para Jesus, não serve para o céu, não serve para ninguém. Um dia, Deus escolheu um homem. E o Espírito Santo fez uma coisa com esse homem que não fez com mais ninguém na Bíblia. E você conhece ele, o nome dele é Sansão. Mas acontece que Sansão não era forte. Não fazia academia. Não, ele era crente. Glória a Deus! Aleluia! Né? Não tinha bíceps, camisetinha apertada, nada disso. Fala Jesus! Sansão não botava terno nem gravata quando vinha para a igreja e calção quando ia para a academia. Não. Sansão não usava cabelo comprido porque era moda, irmão. Sansão usava cabelo comprido porque era um voto com Deus. Foi a mãe dele quem fez o voto, não foi nem ele, rapaz. E Sansão sabia que não podia passar navalha sobre sua cabeça. Não podia beber bebida forte, oriunda da videira. Mas Sansão não era um crente que vigiava muito, irmão. Sansão ficava abusado de vez em quando. Sansão cometeu alguns erros. E Sansão foi criado para um propósito. Repita essa frase comigo. Criado para um propósito. Criado para um propósito. Agora eu te pergunto, um crente criado para um propósito, você acha que o diabo vai ficar em silêncio em relação à vida dele? Glória a Deus! Você acha que o diabo vai te deixar quieto? Você acha que o diabo vai ficar contente se essa festa terminar, sabendo que existe um motim, uma divisão no meio da igreja? Você acha que isso é final de festa? Claro que não, irmão.
É bom para o diabo se terminar com motim, com divisão de igreja, se terminar com disse-me-disse. Aí, na hora que acabar o culto, um vai dizer: pô, tu falei dizer, foi fulano que falou, foi fulano que disse. Ei, irmão, as coisas são feitas na igreja para serem resolvidas na igreja e não tempo para depois. O Senhor Deus é juiz. E quando Ele age com justiça, Ele age para não precisar decretar sentença. Quando Ele diz: vai tratar contigo, Ele está te dando um aviso. Vigia, irmão. Se Ele vai, é porque não tratou ainda. Dá tempo de ir lá e bater na porta: Senhor, tem misericórdia, se arrepende, Senhor. Não faz não. Aleluia! O êxito da noite de hoje não é somente que uma vida seja mudada, mas o êxito da noite de hoje é que o grupo possa cantar o mesmo hino e ter o mesmo propósito. Sansão, no meio da sua rebeldia, perdeu o elo que ligava ele a Deus. Ele anunciou para o inimigo qual era o motivo da sua força. E no momento onde ele estava amarrado, ele foi preso porque cortaram-lhe os cabelos. O Espírito Santo não pode agir no meio da mentira. O Espírito Santo não pode agir no meio da rebeldia, porque a rebeldia ela é comparada ao pecado de feitiçaria. O Espírito Santo não pode agir aonde não há arrependimento. Mas eu disse que Deus trabalha na medida da impossibilidade. Aonde o homem não enxerga a mudança, aonde o homem não enxerga que há um meio, uma saída, um jeito, aí é o local propício para que Deus comece a fazer alguma coisa. É no meio da impossibilidade, é no meio daquela situação difícil que o Espírito Santo vai lá e muda o pacto. Sansão foi preso e estava careca. O Espírito Santo não visitava mais Sansão. E sem visitar Sansão, Sansão era um homem como outro qualquer. Imagine Sansão jogado numa masmorra, esquecido por todos. Seu pai e sua mãe não podiam visitá-lo. Imagine Sansão pensando em tudo que Deus já havia feito através dele. Imagine Sansão relembrando os inimigos que ele havia derrotado. Você nunca pode deixar as promessas que Deus te fez caírem no esquecimento. Você nunca pode se comparar aos outros. Você tem que viver a sua vida com a identidade própria. Tem gente aqui que Deus falou que vai levar para outro país. E se Deus falou para você que vai te levar para outro país e não te levou ainda, não é por isso que você vai deixar essa promessa aí para o esquecimento, irmão. Agora eu te faço uma pergunta: onde você está? Você está dentro de uma masmorra, esquecido, fazendo com que o Espírito Santo não te visite mais? Você não ouve mais a voz de Deus? Os cabelos já estão raspados? O seu elo de ligação com Deus já não é mais o mesmo? Meu Deus! Ou você continua atuante? Porque se o cabelo estiver crescido, se o elo de ligação com Deus estiver ainda firme, forte, sabe o que é que eu conjecturo aqui que tem que acontecer? Tem que haver visitação do Espírito Santo de Deus. Se o elo não foi quebrado, então é sinal de que Deus continua usando o vaso. É isso que eu quero te dizer. Se o vaso não é usado, é sinal de que ele está na masmorra. Está na masmorra por quê? Porque vai falar no seu. Por que ele deixou
se aprisionar? Por que ele contou o segredo? Por que ele agiu com displicência? Por que ele não vigiou melhor? Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo! Não era importante a promessa que Deus lhe fez? Já não basta todas as humilhações que o inimigo vem jogando na tua cara? Já não basta um monte de gente da tua própria família dizendo que você se converteu e que não adianta de nada? Meu Deus, olha aí, Jesus! Manda a caçuriel da caixara matar. Sabe quando Jesus vira lá em Apocalipse e fala assim, olha, volte no primeiro amor? Ele não está brincando não, irmão. Ele está dizendo que o crente do primeiro amor, ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Porque o crente do primeiro amor não conhece impossibilidade. O crente do primeiro amor, ele não conhece dificuldade. O crente do primeiro amor, ele quer ver milagre. O crente do primeiro amor, ele quer ver o Espírito Santo de Deus operar. O crente do primeiro amor quer ver batido com o Espírito Santo. O crente do primeiro amor quer sentir a graça de Deus. O crente do primeiro amor não se acomoda com este mundo, com qualquer coisa. Ele procura se transformar. Ele reconhece que ele era imperfeito e que ele precisava de uma mudança. A irmã Hebe mais teve um evento lá no grande templo, estava todo cheio de crente lá e todo mundo ficou lá olhando um para a cara do outro e não aconteceu nada. Pois é, mas isso são eles, e você, e você, e você. Escute o que eu vou te dizer. Você pode pecar por mim? Vou repetir, você pode pecar por mim? Você pode ser salvo por mim? Portanto, as coisas entre eu e Deus são individuais. É, meu Deus! O irmão falou assim: Deus fala comigo, eu tenho intimidade com Deus. De fato, você tem intimidade com Deus. Meu Deus, é a verdade. Mas você anda surdo. Para Deus! Meu Deus! E não é porque não escuta, é uma surdez diferente esse negócio. Para Jesus! Você escuta, mas faz de conta que não escuta. Sansão ficou lá no calabouço. Ô irmão, precisar de um calabouço para fazer você pensar na vida não é brincadeira, hein? Oh, aleluia! Tem gente em calabouço aqui essa noite. É verdade. Pensando na vida. Mas você sabe por que você está aí? Porque Deus te chamou com um propósito. Oh, aleluia! Deus te chamou para um propósito. Santo, santo é teu nome, Jesus, maravilhoso! É, papai! E no meio deste propósito você foi displicente. Para Deus! Mas tem uma irmã pensando assim aqui agora. Ela está pensando assim: ah, mas me tiraram da onde eu estava. Eu não tenho culpa. Engano seu. A função, o cargo não é nada para Deus. Se você estiver fora da vontade dele. Se te tiraram, você é crente do mesmo jeito. Ah, mas eu sou muito melhor quando eu estou lá fazendo tal coisa. É nada, você é muito melhor quando você é crente. Esses dias me pediram uma função que eu faço. Gilberto sabe. Eu deixei. Você quer? Pode fazer. E aí eu fui comunicar ao pastor, né? Pastor, olha, eu vou deixar de fazer tal coisa porque alguém me pediu para fazer no meu lugar. Como é que é? Negativo. Aí eu perguntei, como é que é? Ele, negativo. Vai lá e diz que eu não quero. Meu Deus, olha aí! Mas irmão, ainda que ele tivesse dito tudo bem, para mim estaria tudo bem. Forro, ventilador, ar-condicionado, parede, banco, não os pertence. Você pode ficar com tudo isso aqui quando a gente partir, viu? Aleluia! É Deus! A gente deixa bonito para usar por enquanto, né? Alguém vai precisar. Alguém vai precisar. Alguém vai ter que pregar aqui.
Alguém se candidata? Para Deus! Mas irmão, eu vou te dar um aviso. Se você continuar no calabouço, você vai ter que pregar. É verdade. Se você continuar acomodado, você vai ter que pregar aqui. Não estou entendendo, irmão Éder. Vou explicar. Vai ter um momento que a igreja vai embora. E os acomodados, os que estão no calabouço, os que estão com o cabelinho raspado, os que perderam o elo de ligação, vão ser os pastores de amanhã pregando, depois que a igreja for embora. São conhecedores. Hã? São conhecedores. Estão avisados, né, irmão? Estão avisados. Não vão poder dizer que não foram avisados. Mas, irmão, eu vim aqui para receber uma bênção da parte de Deus. Eu sei disso. Sansão ouviu o inimigo dizer bem assim num dia de festa: traga Sansão para que ele brinque na nossa frente, para que brinquemos com ele. Sabe o que quer dizer a tradução original? Traga Sansão para que ele seja feito de bobo na nossa frente. Sansão estava cego. Durante toda a vida de Sansão ele enxergou, e ele não deu valor do que ele via. Escute isso. Foi preciso ele ir para o calabouço e Deus permitir que ele ficasse cego, permitiu que tocassem no olho dele. Foi permissão de Deus, porque ninguém toca em você se Deus não permitir. Eu creio, aleluia. Semana passada colocaram um revólver 22 na minha cara, num assalto. Um no meu funcionário, depois que limparam ele, colocaram em mim. Eu estava sentado, calmo como sou, olhei para a cara do cidadão e falei: irmão, vaza, porque não tem nada aqui com você. Ele foi embora. Escute, ninguém pode tocar em você. Tocar em Sansão. Deus permitiu. Mas, irmão, peraí. Tocar em mim. Eu não estou bem. Minha vida não está legal. Lá em casa está uma bagunça. As coisas estão viradas de perna pro ar. É? Por que será? Sansão cego no calabouço, ele pensou na vida. Quando Sansão entrou na arena do templo, na festividade, mais de 3.000 pessoas naquele local, Sansão ouviu o clamor. Todos adoravam a Dagon, um deus metade homem, metade peixe. Cintura para cima homem, cintura para baixo peixe. Templo cheio de colunas, né? Sansão é levado, fazem Sansão de bobo, brinca com Sansão para lá, brinca com Sansão para cá, e Sansão está ficando tonto. Irmãos, até quando? Até quando? Estou falando aqui com a igreja. Eu não vim pregar para novo convertido, eu vim pregar para a igreja. Até quando você vai deixar o diabo fazer o que quer, como quer, quando quer, e você não vai reagir? A minha Bíblia me dá uma lei que diz o seguinte: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula. E o diabo Exercia o diabo. Pouca gente conhece. Sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula. Aumentou mais uns 2 ou 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula. resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu disse no começo que um dos princípios bíblicos, um dos princípios de entendimento de Deus é que para toda a bênção divina, ele sempre tem uma exigência de Deus. Então qual é a exigência para que o diabo fuja? Sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, exigência. Ou seja, obedecei a Deus. Faça o que Deus te pede. Faça o que Deus está falando contigo. Aí ele pede uma outra coisa: e resistir ao diabo. E aí vem a bênção: e ele fugirá de vós. Por quê? Ele vai olhar a tua petulância, a tua coragem, a tua audácia. Sansão é levado para o meio do templo e pede para o menino: me coloque próximo às colunas. E Sansão, aparentemente tonto, parece que ele ficou zonzo com a brincadeira que fizeram com ele. Ele estava cego, não enxergava, né?
Mas Sansão cego agora estava enxergando mais Deus do que antes. Algumas coisas precisam acontecer para que você enxergue a Deus. Se for preciso perder o olho, mas continuar crente, é melhor que você perca o olho. Mas não perca o céu. Ou você prefere continuar do jeito que você está e perder o céu? E Sansão se fez de tonto. Sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Conjectura minha. E Sansão pede para ser colocado na coluna. Como quem diz assim, deixa eu me encostar, deixa eu me escorar aqui que eu estou tonto. Você conhece a história. Mas antes de Sansão derrubar a coluna, sabe o que passou na cabeça dele? Vou te dizer. Sansão teve toda uma temporada no calabouço para pensar nas promessas que Deus havia feito e no propósito que Deus havia criado a figura de Sansão. Ali no calabouço, Sansão pôde pensar em tudo, em todos os momentos que o Espírito de Deus vinha sobre ele e fazia dele um homem forte. Sabe como eu imagino Sansão? Magrinho. Porque Deus, ele confunde as coisas do mundo. Então, se Sansão fosse forte, seria óbvio a força dele estava forte. Não, eu imagino Sansão magrinho, da minha alturinha assim. Eu imagino ele pequenininho. Dou valor nele, rapaz. É isso. Não sei por que rio. Pequenininho, magrinho, daqueles que você não dá nada por ele, sabe? Mas quando o Espírito de Deus estava nele, e a minha Bíblia traz a expressão se apossava. Quando ele se apossa, ele é sinal de que ele vai lá e diz para tudo que existe em volta de Sansão: agora é totalmente meu. Sansão teve tempo de pensar na promessa, de pensar na chamada. Mas acontece que não havia a menor possibilidade de Deus operar na vida de Sansão mais uma vez. Porque havia um voto que a mãe fez, que era não passar navalha e não beber fruto da vide. Sansão estava com o cabelo voltando a crescer, mas a navalha já tinha sido passada, o voto tinha sido quebrado. E eu te pergunto, era uma lei divina? Como é que pode revogar uma lei que Deus fez? Como é que pode mudar aquilo que não podia ser mudado? Tem gente se perguntando aqui, olha, será que é a solução para a minha vida? Eu já fiz tanta coisa errada. Será que Deus ainda pode me usar como me usava antigamente? Será que Deus ainda pode fazer algo na minha vida conforme Ele falou que um dia iria fazer? E eu vou te usar essa lei de Sansão na sua vida para que você entenda isso. Quando Deus tem um projeto e tem um propósito, Ele é Deus, Ele está acima de qualquer lei que Ele mesmo tenha criado. Ele tinha um plano, como Ele tem um plano na sua vida. Você não foi tirado de onde foi tirado por nada. Aleluia! Quando Sansão encostou na coluna e resolveu derrubar a coluna, alguns acusam que Sansão não foi salvo porque se suicidou. Não, Sansão não pensou em suicídio. Sansão pensou em obedecer a Deus, custe o que custasse. Custasse nem que fosse com a vida dele. Escute, escute. Deus é capaz de mudar o quadro mais difícil para fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue. É na medida do impossível. É isso que eu quero que você entenda. Mas escute, você precisa deixar algumas coisas. Você precisa mudar de posição. Você precisa se identificar com o que Deus quer. Você tem um projeto em andamento, eu sei. E depois que você estacionou a sua vida, o seu projeto entrou em um rumo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus te chamar hoje, você volta atrás? Você para tudo e volta atrás?
Você está preparado? Oh, glória! Percebam que há uma preocupação emergente. Há uma preocupação emergente para que algumas vidas aqui dentro sejam reincorporadas em atividade perante Deus. Não entendi, irmão? Algumas vidas aqui dentro, Deus quer usá-las novamente. Maravilha, maravilha, maravilha. E eu estou falando aqui não de pecado propriamente dito, eu estou falando de pessoas que se acomodaram, pessoas que se distanciaram, se afastaram da busca, da preocupação com as coisas de Deus. Você tem noção do que você é? Sabe o que Deus me disse esses dias? Eu vou terminar a mensagem agora. Deus me disse o seguinte: a minha igreja é despojo de uma guerra. E eu fui procurar referência bíblica para isso e achei. Despojo é aquilo que sobra no final de uma batalha, aquilo que é deixado pelo exército perdedor é recolhido pelo exército vencedor. Despojo. Nós estávamos nas mãos de Satanás. E lá no Calvário houve uma guerra travada por um só soldado. E ele venceu essa guerra. E nós, que éramos propriedade do outro exército, nos tornamos despojo desta guerra. E ele nos recolheu. Ele nos deu a identidade de propriedade do seu exército agora. Ele anulou, retirou aquele selo de identificação que havia e colocou uma identificação nova. Oh, glória a Jesus, aleluia! Eu quero que você fique de pé, por favor. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Maravilha, Senhor. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! A igreja está cheia. Tem uma câmera no meio que eu espero que o rapaz vai tirar daqui a pouco. Sim, senhor, agora. Porque senão eu acho que sua câmera já era. Sim, senhor. Coloca ela no cantinho aí onde não tem perigo. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor. Mas, sabe, irmãos, nós temos que ter compromisso com o que falamos. A igreja gosta muito de movimento. O movimento é bom. Mas quando você voltar para sua casa hoje, você vai saber que Deus trabalha no meio das impossibilidades. Quando você voltar para sua casa hoje, você vai saber que há solução para o Sansão de cabeça raspada. Quando você voltar para sua casa hoje, você vai saber que não é para você se acomodar, que você precisa tomar uma atitude, que você precisa procurar o seu pastor, conversar com ele, falar: pastor, eu quero ser usado nas mãos do Senhor. Sabe, aquele culto de doutrina de terça-feira que você não está vindo, mas tem tempo para vir, você fica assistindo o que não deve, né? Fica lá na sua casa, perdendo tempo com bobagem, fica na igreja, irmão. Vem ouvir a palavra. Vem ouvir a palavra. Deixa de você perder tempo com coisa fútil, com coisa boba. Aproveita melhor o seu tempo. O que você está fazendo para Deus te usar, para Deus mexer com você? O que é que você está fazendo? Quando eu sentei aqui, quando eu estava orando, Deus falou comigo assim, me mostrou uma irmã. Ele falou assim: essa irmã entrou aqui hoje e ela tem uma petição para o seu casamento. Deus não me falou se o esposo dela está aqui ou não, mas ela tem um pedido, ela tem falado com Deus a respeito do casamento dela. Deus vai entrar com providência na sua vida, filho. Pode ter certeza disso. Só procure fazer o que Deus tem falado com você. Se dedique mais. Se aplique mais.
Aleluia. Glória. Irmã Shirley, né? Shirley Silva, né? Vem roubar um hino aqui. Pastor, se não permite mais 5 minutos? Obrigado. Um hino de 3 minutos, tá, irmã? Ele me deu 5. 2 é meu. Estou acostumado com o rádio, no rádio é tudo cronometrado. Então, durante esse louvor eu quero que você ordenadamente saia do seu lugar e vai pedir perdão para quem você precisa, se você quiser. Se você for orgulhoso e não for pedir, não tem problema não, a gente não se incomoda com isso. Aí depois eu vou orar pela sua vida, para Deus fazer crescer o cabelo na sua cabeça e tirar o sangue pela bolsa. Primeiro vamos ajeitar a coisa aí, tá bom? Se você quiser sentar, sente. Se você quiser levantar do seu banco e ir onde a pessoa está, vai lá, dá um abraço nela, me perdoa. Olha, se eu te falei alguma coisa que não foi de acordo, me perdoa. Mas irmão, eu tô certo. Então é você que tem que pedir perdão. Pode cantar. Pode cantar. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Você tem convicção disso? Feche os seus olhos então. Aleluia. Senhor Deus, feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, Poderoso Deus. Teu Espírito está dentro desta igreja, eu sei. Está no átrio, está lá fora, aonde houver um crente que está trabalhando aqui nos arredores. Eu quero que o Senhor visite os teus crentes nesta noite. Eu quero que o Senhor visite, sem nenhuma motivação humana, eu quero que o Senhor visite. Aonde houver um coração pentecostal que te ama, eu quero que o Senhor visite agora. Pode cantar, irmão. O Espírito Santo de Deus ordenou que eu cantasse o hino 39 da harpa. Se conhecem, podem me acompanhar. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aleluia. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que tão novas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Você não vai ter outra oportunidade, a oportunidade é agora. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve Deixa Deus falar contigo. serei. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Quão espinhosa coroa que Esse é o hino da Santa Ceia, irmão. Ninguém pode tomar ceia se não estiver bem com a igreja. Ó, quão profundas as chagas. O Senhor está me falando que você precisa pedir perdão para pessoas da sua família, Quanto ele amou. pessoas da sua casa, que você desferiu palavras duras no dia. Nessas chagas purezas para o maior pecador,
um abraço nele. Aleluia. Dá um abraço nele. Deixa Em eu nome abraçar ele, irmão. de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! E me achou declarando a basura errai. O que está acontecendo aqui? Está aceitando Jesus? Amém. Quem está reconciliando? Levanta a mão. Os dois estão reconciliando. Você também está reconciliando? A jovem de trás. Aceitando ou reconciliando? Reconciliando. Amém. Ele me achou declarando a mais. O Senhor vai tirar a sanção do calabouço, irmão. Esquenta não. Deus vai usar esses jovens aqui de forma tremenda. Deixa Deus usar, deixa Deus trabalhar. Mais um ali, olha só, olha só. Aleluia, que maravilha. Que maravilha. Oh, que está aqui dentro, você fala assim, mas eu não preciso de reconciliação, eu já sou crente, mas eu sinto que minha vida não está bem, não está bem, eu não sou mesmo. Vem para frente se você conseguir, vem para frente agora, rápido, eu vou orar. Pode vir para frente, você que está aqui, não é caso de reconciliação, mas você não está bem, vem para frente, rápido. Você quer que Deus trabalhe na sua vida, não quer? Então vem. Pedir para os obreiros descer, por favor. Irmã Nancy, venha louvar um hino aqui. Isso. Enche o corredor aí, irmão. Pode encher o corredor. Os obreiros vão entrar no meio aí, vão orar por você. Deveria-se decanta na baixo, decanta abaixo. Deveria-se. Abre um espacinho para os obreiros entrar no meio de vocês para colocar a mão sobre a cabeça de vocês. Isso. Pode prolongar até lá na porta aqui, não tem problema. Eles vão te procurar até lá fora se for preciso. Pode deixar. Cadê a irmã Nancy? Cadê a irmã Nancy? Vamos lá, irmão. Passou só me deu 5 minutos e já usei 10. Aí ele puxa até para limpar aqui. Posso dar no subcentro, já tinha puxado. Deixa Deus trabalhar, deixa Jesus visitar a sua vida. Se a irmã que eu falei que está com problema no